Oi, gente, tô aqui de cara lavada, sem roteiro, pra me desafiar a falar sobre a mente. E olha que engraçado, logo hoje que eu tinha pensado, me programado pra falar sobre a minha mente tá uma loucura, me sabotando. Então, quis me desafiar ainda mais em não estruturar nada, não pensar em nada e só vir aqui falar como se eu estivesse sentada, tomando um cafezinho, batendo um papo sobre essa caixinha que perturba 99% das pessoas. Tem algo que, apesar de eu já saber, já tinha essa compreensão, eu tô conseguindo experienciar muito mais a partir de umas práticas que eu tô realizando, né? A mente, ela é responsável por guiar os nossos sentimentos, as nossas emoções, a forma como a gente está se sentindo. E aí, muitas vezes, né, a gente está ali recebendo inputs na mente ao longo do dia, de pessoas que a gente convive, das situações que estão acontecendo no dia a dia. E a gente vai correspondendo àquelas informações que chegam, as nossas emoções, nossos sentimentos, eles vão correspondendo àquelas coisas que estão acontecendo. E aí, em nenhum momento, a gente tá parando pra olhar para aquilo ali e dizer, cara, eu não quero pensar dessa forma, eu quero pensar dessa forma. E trabalhar conscientemente essa mente. A gente só deixa a mente corresponder como se ela fosse dona de si mesma. A mente, ela interpreta a realidade, mas ela não é a verdade. Por isso que muita gente fala, a mente mente. Porque ela vai interpretando as situações que acontecem. Só que cada pessoa tem a sua lente, né? Cada pessoa enxerga a vida através da sua lente. E a sua lente é constituída pelo quê? Por tudo que você viveu, pelas tuas vivências, pelas tuas crenças, pelos teus traumas, por todas as coisas que você viveu. Cria-se uma lente. E através daquela lente você passa a enxergar a vida. Por isso que um fato visto por duas pessoas vai ser interpretado de formas totalmente diferentes. Algo que talvez não me afete vai afetar uma outra pessoa. Porque a gente tem vivências diferentes, a gente enxerga e interpreta a vida de uma maneira diferente. E uma das coisas que a gente mais faz errado é tomar decisões a partir da mente. Essa é a coisa mais errada que a gente pode fazer, porque a mente, ela não foi feita para tomar decisões. De um lado, a gente tem uma mente consciente, que ela vai trabalhar mais a parte de raciocínio, de lógica, de interpretação. E do outro lado, a gente tem uma mente inconsciente, que tá ali com os registros dos nossos hábitos, das nossas crenças, da forma como a gente interpreta as coisas. Então a mente, ela é como se fosse uma grande caixa onde a gente está guardando muitas informações. Só que tudo isso está baseado no passado, porque são coisas que a gente já viveu. E se a gente fica tomando decisões com base na nossa mente, a gente está condicionado a tomar decisões sempre baseadas no passado, no que a gente já viveu, naquilo que a mente está condicionada, nos medos, nas inseguranças, a mente está ali sempre para nos proteger. Dentro do desenho humano, a cabeça ela é composta por dois centros, a coroa e o ágina. A coroa ela vai receber as informações. Então, quem tem uma coroa aberta, por exemplo, está recebendo muito condicionamento dos pensamentos do ambiente. Quem tem uma coroa fechada, vai ter isso mais sólido, mas recebe downloads, informações, né? Ainda assim recebe informações ali através dessa coroa. Já o ágina é um centro de processamento, então essas informações elas chegam abstratas e o ágina ele vai processar essas informações. Quem tem um processamento aberto também processa de diversas formas, por hora intuitivo, por hora lógico, racional, e quem tem o ágina fechado vai processar de uma maneira mais consistente, mais sólida, de uma única maneira. E aí que o centro da coroa, ele é um centro que ele tá recebendo muita pressão para encontrar respostas. E às vezes são respostas que não precisam ser naquele momento. Às vezes são respostas para perguntas que nem são suas. Mas existe essa pressão. E a gente precisa aprender a tolerar a pressão. Porque provavelmente você já passou por essa experiência de você estar tentando encontrar uma resposta e quando você desapega, a resposta vem. Porque às vezes a gente precisa de tempo para conseguir processar aquilo tudo que está na nossa mente. E aí lá no desenho humano também a gente vai falar sobre os centros que são os centros de autoridade. Esses sim são os centros onde a gente vai encontrar as respostas dentro da gente. Que pode ser um centro sacral, onde tu vai escutar mais o teu corpo.
pode ser o centro esplênico, onde você vai encontrar as respostas mais na sua intuição, mas elas nunca vão vir da mente. E eu sinto que o que mais causa essa confusão e essa briga interna é porque a gente escuta demais a mente ao invés de a gente tomar as rédeas da nossa mente. Não quer dizer que a gente tenha que ficar no controle o tempo inteiro, até porque isso não existe, é impossível. O que quer dizer é que você precisa ter momentos para esvaziar a sua mente e colocar inputs que façam sentido para você. É como se você fosse o dono da sua mente e não a mente o seu dono. Mas ao invés de fazer tudo isso, o que a gente faz? A gente fica escutando tudo que a mente está falando, tagarelando, julgando, criticando. E aí fica uma confusão mental mesmo. A gente não se entende e ficamos presas nesse passado, nessa coisa de ficar remoendo os acontecimentos. É legal reforçar que a mente, ela sempre quer nos manter numa situação que nos deixe seguro. Então, a mente, ela vai ser aquela pessoa dentro da gente que vai dizer pra gente não fazer as coisas, que vai sempre, mas e se? Porque ela quer te manter em segurança. Então, ela vai ficar colocando muita coisa ali para que evite você, para que faça você não se colocar em risco, sabe? Então, tem se falado muito da meditação, o quanto a meditação é importante para que você fique como observador dos seus pensamentos. Eu sei que é um baita clichê e que no dia a dia a maioria das pessoas sente muita dificuldade de parar para meditar, até porque quando a mente está bagunçada é uma loucura mesmo. Mas a partir do momento que tu experiencia isso, um clique vai dar e tu vai conseguir ter essa compreensão do que está sendo dito aqui. A mente, ela veio para nos ajudar a compartilhar, a inspirar, a comunicar, até porque essa comunicação ela pode vir aqui de cima. No desenho humano existem duas formas de se comunicar, de uma maneira mais estruturada e mais mental, e de uma maneira mais instintiva. Lá no desenho tem que dar uma analisada para compreender. Mas muitas vezes a gente vai ter que comunicar de uma forma mental de qualquer forma, quando a gente precisa criar uma estrutura maior. Então a mente, ela veio para isso e não para tomar decisões. Então a partir do momento que você coloca a mente, o papel que ela realmente tem, as coisas ficam um pouco mais leves. Mas ainda assim, a gente pode encontrar resistência no dia a dia. Eu, sabendo disso tudo, tenho todas as minhas práticas, tem dias que a minha mente, ela vai me sabotar. E hoje foi um deles. Eu tava super bem e de repente, do nada, a mente veio e trouxe um turbilhão. Mas eu compreendi qual era o gatilho. Tem uma questão por trás disso. Tem uma raiz que eu identifiquei e que ela trouxe toda a carga mental e emocional que está presa a ela. E aí eu virei um turbilhão. E o que eu fiz? Eu fui respirar. Eu fui mexer um pouco meu corpo, fui abstrair. Eu não entrei no looping da loucura da minha mente que trouxe a carga. Porque o que a gente normalmente faz? A gente alimenta. A gente entra naquela energia, naquele looping, daquela carga mental e emocional que veio e a gente se afunda. E aí vai com Deus. Por isso que essas práticas de centramento, elas vão trazendo essas percepções e aí fica mais fácil. Então eu saí da loucura, que eu tinha colocado o pezinho lá, respirando, abstraindo e entendendo o porquê que eu entrei naquele looping. Então a gente toma as rédeas da mente e não deixa com que ela tome conta, com que ela mande na nossa vida. É a gente que manda nela. E não existe mágica, não existe nada que vá mudar esse cenário num piscar de olhos, num estalar de dedos. Precisa de prática, como tudo nessa vida. Eu, há muito tempo atrás, achava que, nossa, eu ia resolver meus problemas com uma sessão energética. E não, gente. Tem muita coisa que vai precisar da nossa energia, da nossa força de vontade, do nosso querer, da nossa obstinação e da nossa prática. E para lidar com a mente, é prática, prática, prática e prática. Tirar um momento do seu dia para observar essa mente, compreender quantas histórias ela tá te contando e que não faz absolutamente nenhum sentido. Ou quantas histórias você vai precisar ressignificar,
porque tá fazendo algum sentido, mas se você olhar com calma, você consegue ressignificar. Quantas coisas você quer deixar de lado e quantas novas coisas você quer alimentar nessa mente. Exercícios como esses são poderosos para transformar a nossa vida. Você é capaz de domar essa mente, de cuidar dessa mente para que ela te alimente de inspirações, sensações e emoções positivas que te engrandeçam, que te colocam num lugar de paz, plenitude, prosperidade. Mas para isso você precisa tomar as rédeas da sua mente. Seja através da escrita, seja através da meditação, seja, enfim, através da prática que fizer sentido para você. E uma coisa também interessante de dizer, às vezes num dia uma prática vai fazer mais sentido, vai te conectar mais, mas em outro talvez tenha que ser outra prática, então você vai precisar experimentar. Mas você vai precisar quebrar essa resistência do seu corpo e da sua mente que não quer deixar você parar. A mente não quer que você pare porque para ela é perigoso parar. Ela precisa estar ali ativa no controle, porque se caso acontecer alguma coisa, ela está pronta para resolver. Mas você precisa comandar para a sua mente, para o seu corpo, que você está segura. Então, para, respire e fala, tá tudo bem relaxar, soltar a mão do controle, eu estou segura neste momento. Então manda, você é que manda, mande você na sua mente, no seu corpo e coloque essas intenções. Infelizmente, eu não tenho uma fórmula mágica para resolver os teus problemas com a tua mente e com a tua vida. Mas, quem sabe com essas palavras expanda um pouquinho e você consiga criar essa consciência e consiga criar essas práticas na sua vida aos pouquinhos, um passinho de cada vez. Consiga começar a sentir como é estar no comando da tua vida, como é você conseguir domar essa mente e começar a viver experiências que façam mais sentido para tua evolução, para teu crescimento, para tua paz. Bom, gente, eu não sei, saiu aqui muitas coisas, não sei se fez muito sentido, mas é um primeiro vídeo aí, né, de teste. Eu sempre tento gravar vídeos pro YouTube, mas eu gravo, paro. É difícil, é uma resistência muito grande em querer que seja tudo muito lindo e perfeito, mas tô aqui numa tentativa de novo. Então espero que vocês gostem e quem sabe até uma próxima.